Antes de abrirmos a palavra de Deus, nós queremos orar mais uma vez, pedindo a presença do Espírito Santo conosco aqui. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença nesta tarde de sábado, estamos aqui para estudar a Tua palavra, estamos aqui ouvindo testemunhos, vendo como o Senhor tem guiado vidas, transformado vidas, respondido às orações. Pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós neste momento, para entendermos Teu amor, Tua bondade e a maneira miraculosa como o Senhor usa os Teus santos anjos. Em nome de Jesus pedimos, amém. Nós vamos meditar um pouco com você sobre os agentes invisíveis de Deus, que são os anjos, estes seres magníficos em poder. Eu creio que vocês todos, alguns provavelmente já tiveram experiências com anjos. Eu já também tive experiência com o meu anjo. E Deus tem agido através destes seres magníficos. O ministério dos anjos, queridos, ele tem tudo a ver o que existe entre o mundo visível e o mundo invisível, entre os anjos de Deus e a operação dos espíritos de demônios. A história dos anjos está inseparavelmente ligada à história humana. Por quê? Porque temos muitos anjos demônios na terra. 1/3 dos anjos do céu se tornaram demônios e estão na terra. E 2/3 dos anjos leais a Deus permanecem como anjos magníficos em poder, usados como instrumentos por Deus para ajudarem os filhos de Deus nesta terra. Então a história humana está intimamente ligada à existência dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus que já existiam antes da criação de Adão e Eva. A Bíblia diz que eles são superiores ao ser humano na qualidade quando Adão e Eva foram criados. Abrindo a palavra de Deus, você pode abrir em Salmos 8, verso 5. Em Salmos 8, verso 5, diz que quando o homem foi criado, um pouco menor do que os anjos, ele foi feito. Salmos capítulo 8 e o verso 5. Aqui diz, vamos ler o verso 4 e o verso 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Na criação, os seres humanos foram feitos menores do que os anjos, porém, através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, através da encarnação do Filho de Deus, que tornou-se homem, Deus colocou a família humana numa posição elevada, elevadíssima, de honra. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso irmão, e Jesus Cristo é o Criador dos anjos, mas Ele é o nosso irmão, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Aleluia por isso. Os anjos de Deus, magníficos em poder, cercam o trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 11, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11 fala sobre os anjos de Deus cercando o trono de Deus. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Então, queridos, quantos anjos existem? Não sabemos, mas são milhões e milhões, milhares de milhares. São ministros de Deus que vivem para executar a vontade de Deus, obedientes às ordens de Deus. Salmos 103. Abra sua Bíblia em Salmo 103 e os versos 20 e 21. Salmo 103, e vamos ler então os versos 20 e 21. Falando dos anjos: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Eu gosto dessa expressão, magníficos em poder. Quem pode calcular o poder de um anjo? Não dá para calcular. Que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E o verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Os anjos, portanto,
vivem para executar a vontade de Deus. Os anjos vistos pelo profeta Daniel eram milhares de milhares e milhões de milhões. Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 7, o verso 10. Na visão que Daniel teve do trono de Deus e do juízo celestial, no capítulo 7, no verso 10, ele descreve um rio. Vamos ler o verso 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O profeta Ezequiel também teve uma visão em que ele viu os anjos de Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 1 e o verso 14. Aqui nós lemos. Ezequiel capítulo 1 e o verso 14. E os seres corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Ezequiel diz que a glória dos anjos é como a glória do relâmpago no seu voo rápido, na sua velocidade. Qual a velocidade de um anjo? Você já parou para pensar? Eu imagino que a velocidade do anjo seja a velocidade do pensamento. Pensou, foi. Pensou no céu, está no céu. Pensou na terra, está na terra. Quanto tempo leva um anjo para vir do céu aqui? Segundos? Queridos, a velocidade é incalculável, o poder é incalculável, magníficos em poder. O anjo Gabriel, que apareceu no túmulo de Jesus, tinha o rosto brilhando como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 28 e os versos 2 e 3. Mateus capítulo 28 e os versos 2 e 3. Este é o anjo Gabriel, aquele que ocupou o lugar de Lúcifer no céu, é o anjo Gabriel. Descrevendo aqui no capítulo 28 de Mateus, versos 2 e 3, nós lemos: eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu. Quando o anjo do Senhor, Gabriel, desceu do céu e se aproximou da terra, houve um grande terremoto. É o poder de Deus manifestado através do anjo. E em sequência, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra, sentou-se sobre ela, removeu aquela pedra como se fosse um seixo e se assentou sobre ela, demonstrando poder e autoridade. E o verso 3 diz que o aspecto deste anjo era como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. Quando Senaqueribe, orgulhoso rei assírio, blasfemou contra Deus, ameaçando destruir Jerusalém, Deus mandou um só anjo. E a Bíblia diz lá no livro 2 Reis, capítulo 19, verso 35, ali diz que um só anjo, passando pelo exército, pelo arraial dos assírios, destruiu numa noite 185 mil soldados assírios. Acabou com o exército de Senaqueribe. Um só anjo do Senhor em poucas horas destruiu 185 mil. A missão dos anjos, queridos, do céu é servir e proteger os filhos de Deus. Por isso eles são chamados de espíritos ministradores. Eu amo esse texto que está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Descreve a missão dos anjos de Deus. Eles vivem em missão. Eles cruzam o céu esse espaço entre o céu e a terra, porque eles estão sempre em missão. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Aqui nós lemos: não são porventura todos eles espíritos ministradores? O que são os anjos? Espíritos ministradores, ou seja, que servem. Ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Os comprados pelo ouro do sangue de Jesus.
os comprados pelo sangue de Jesus, hão de herdar a salvação. E os anjos vivem para ministrar, para servir, para ajudar, para cuidar, para proteger, para guiar estes que são preciosos aos olhos de Deus, os irmãos de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 4, que estes anjos, o dobro dos anjos bons, estão a serviço de Deus. 1/3 caiu, foi expulso do céu. Satanás, que queria ser o chefe dos anjos, finalmente se tornou o chefe de 1/3 dos anjos. Satanás é o chefe de 1/3 dos anjos, dos demônios. Mas o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel, que está no céu, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que os anjos foram enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Abraão, os anjos apareceram a Abraão com promessas de bênçãos. Para Abraão, os anjos apareceram passando por frente da tenda de Abraão, 3 viajantes, 2 eram anjos e 1 era o próprio Jesus. 1 era o próprio Jesus na sua pré-encarnação. Para Ló, os anjos apareceram no portão de Sodoma. Estando Ló sentado ao portão de Sodoma, os 2 anjos apareceram ali, diante de Ló, foram hospedados por Ló. E à noite, quando a multidão tentou invadir a casa de Ló, os anjos puxaram Ló pela mão com sua família, apressando-os para que abandonassem Sodoma. Foram os anjos que disseram para eles: não olhem para trás. Os anjos vivem para ministrar, para orientar, para divertir. O pastor John Paton foi missionário nas Novas Hébridas, e ele conta que os nativos eram muito hostis e começaram a ameaçá-lo de morte. Uma noite os nativos cercaram a sede da missão com a intenção de queimá-la e matar. Queimar a casa, a sede da missão, e matar a família do missionário pastor John Paton. John Paton e sua esposa oraram aquela noite toda, numa noite de terror. Eles suplicavam que Deus os protegesse daqueles homens hostis. Quando amanheceu o dia, verificaram, estarrecidos, que os nativos furiosos tinham ido embora, inexplicavelmente tinham fugido. Agradeceram a Deus pela proteção miraculosa, e passou-se 1 ano. Então o chefe da tribo se converteu e foi batizado. Quando o chefe da tribo se converteu e foi batizado, o missionário John Paton perguntou para ele: por que naquela noite vocês desistiram de queimar a missão? E o chefe respondeu: quem eram todos aqueles homens que estavam com o Senhor? O missionário disse: não havia ninguém conosco, só eu e a minha esposa e minha família. Não, aquela multidão de homens que estavam vestidos, altos, bonitos, armados, que estavam ao redor da sede da missão. E o pastor disse: não havia nenhum homem. E o chefe insistiu ter visto muitos homens de guarda, homens de grande porte, trajes reluzentes com espadas desembainhadas. Quem eram aqueles guerreiros? Anjos, espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Queridos, anjos de Deus. Uma irmã nossa na cidade de Chicago, no inverno pesado e terrível de Chicago, vocês conhecem, ela teve que parar o carro na beira da estrada. Quando há muita neve, a estrada fica mais estreita, fica sem espaço para os carros. E quando você tem que parar um carro numa estrada cheia de neve, não tem acostamento, porque o acostamento está cheio de neve. E o pneu estava furado. E ela teve que parar para uma mulher trocar pneu, imagine. Isso é difícil, é um trabalho pesado. E ela estava ali apertada, com medo de ser atropelada por outros carros que vinham. E naquele movimento de querer afrouxar a roda, para soltar a roda, ela escapou a chave. E ela sentiu quando o carro passou por ela e bateu no braço dela, um carro que estava passando. E ela sentiu uma dor muito forte. Nisto apareceu alguém caminhando pela estrada e disse: por favor, deixe que eu troco esse pneu para você, pode entrar no carro. Entra no carro que vou trocar para você. Um homem então trocou, arrumou o pneu e disse para ela:
já sentada dentro do carro, disse: passe no hospital, que o seu ombro está fraturado. Ela disse: muito obrigada. E depois ela pensou: como ele sabe que o meu ombro está fraturado? Ele não viu o carro bater no meu braço. Como ele sabe? Simplesmente aquele senhor tinha desaparecido. Ela passou no hospital e tirou o raio-x. Realmente o ombro estava fraturado. Queridos, estes anjos, espíritos ministradores, magníficos em poder, eles cruzam pelos nossos caminhos. Eles cruzam pelos nossos caminhos. Um senhor de 65 anos de idade recebeu a visita de um anjo, lá nas Filipinas. O anjo visitou este senhor de 65 anos várias vezes, várias ocasiões. E o anjo disse para ele: o senhor deve deixar de fumar, porque isso faz mal para a saúde. E aquele homem de 65 anos deixou de fumar. Depois o anjo disse para ele: você deve deixar de beber bebida alcoólica. E ele deixou de beber bebida alcoólica. O anjo continuou visitando esse senhor de 65 anos e passou para ele todos os ensinamentos da Bíblia. O homem ficou assustado com os ensinamentos, mas foi obedecendo. Tudo que o anjo lhe mandava, ele obedecia. Um dia o anjo disse para ele: agora você está preparado para o batismo. Para o batismo? Como? Sim, você tem que ir até o rio. Eu vou batizar você. Por quê? Porque este é o mandamento de Deus, você tem que ser batizado. E então aquele senhor avisou seus amigos que ele ia ser batizado naquele dia. E a multidão foi para a beira do rio. Mas ninguém via o anjo, somente o homem de 65 anos via o anjo. Era um rio caudaloso, águas fortes, correnteza, perigoso. Mas ele entrou, sendo segurado pelo anjo, mas ninguém viu o anjo. Águas perigosas, ele entrou até lá na água mais profunda, e todo mundo assistiu quando aquele homem foi deitado nas águas, mergulhado nas águas, de costas, e então foi levantado, mas ninguém viu nada, só enxergavam o homem sendo mergulhado. E ao sair das águas, o anjo segurou pelas mãos dele, ajudou a sair das águas e colocou em terra seca. E aí ali mesmo ele começou a contar para toda aquela multidão que estava ali, tudo que o anjo tinha contado para ele, todos os ensinamentos que ele tinha recebido dos anjos, e que finalmente o anjo disse que ele tinha que ser batizado. Por isso ele foi batizado naquele dia. Queridos, esse homem de 65 anos começou a pregar e formou ali um pequeno grupo. Algum tempo depois, esta escola foi fundada ali, uma escola cristã de férias, porque o anjo disse: você deve fazer uma escola cristã de férias. Mas como? Eu não sei como fazer, eu vou ensinar você. E ele fez uma escola cristã de férias. Depois ele recebeu a ordem do anjo de ir num outro lugar, próximo dali, pregar. Ele disse: mas vou pregar o quê? Eu vou estar com você, eu vou ensinar você. E ele foi. Sempre o anjo estava dizendo: eu vou com você. Em seguida recebeu ordens para construir uma igreja. Construir uma igreja como? Com que dinheiro? Eu estou com você, eu vou ajudá-lo. E assim ele construiu uma igreja. Agora, queridos, agora no tempo do fim, os anjos vão se manifestar de uma forma mais poderosa e mais frequente do que antes. Se vocês nunca viram, vocês vão ver, porque a manifestação dos anjos agora no tempo do fim, ela será mais frequente, mais poderosa, tanto dos anjos bons de Deus como dos demônios. Queridos, agora no tempo do fim, antes que a porta da graça se feche, haverá cada vez maior e mais frequentes manifestações dos anjos. Na grande guerra entre o bem e o mal, as regras que regulam este conflito são válidas para ambos os lados. Portanto, se os anjos de Deus se manifestam mais frequentemente, os anjos do mal também vão se manifestar com maior frequência. Os anjos de Deus aparecerão com maior frequência, com mais poder para fortalecer o povo de Deus. Querubins, serafins, anjos magníficos em poder, são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação.
Um anjo da guarda é designado para todo aquele que é seguidor de Jesus. Você tem o seu anjo da guarda. O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista, Salmo 34:7. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Disse Jesus, falando daqueles que nele creem: vejam, não desprezem algum destes meus pequeninos, porque eu lhes digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Mateus capítulo 18, verso 10. Jesus disse: não despreze, não pise, não machuque estes meus pequeninos indefesos aqui na terra, porque os anjos deles sempre veem a face do meu Pai. Como é que nós tratamos as pessoas indefesas? Aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. Aquelas pessoas que, se você quiser explorá-las, você poderá explorar, porque são pessoas que estão indefesas, não falam a língua, são ilegais aqui, e elas são exploradas por muitas pessoas. Mas Jesus está dizendo: veja como vocês tratam estes meus pequeninos, porque os seus anjos sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à presença de Deus.